Pois é, gente, vocês viram que o STF aceitou duas ações contra o deputado federal Jair Bolsonaro, uma por incitação ao crime de estupro e a outra ação por injúria. Tudo isso por causa daquele caso que aconteceu com a Maria do Rosário, né? Que sempre é a coitadinha, sempre é a vítima, como o senhor Jean Willis também, né? Ele nunca faz nada, né? Ele nunca faz nada, acusam ele injustamente. A esquerda ela tem essa atitude covarde. Os seus integrantes eles aprontam, eles fazem, mas na hora do vamos ver, eles são as vítimas. Mas é assim que hoje está estruturada a política brasileira, onde os piores elementos têm direitos e um político de bem, honesto, como o caso do Jair Bolsonaro, que até agora não provaram nada contra o cara, porque não tem nada contra ele, porque ele é um político honesto, que faz o seu trabalho corretamente, desempenha a sua função exemplarmente. Só que o Bolsonaro é o tipo de político que não interessa para a classe política brasileira. Não é apenas o PT que odeia o Jair Bolsonaro, o PSDB também. O PSDB é a favor do afastamento do deputado federal Jair Bolsonaro, inclusive o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o grande adepto, né, de Gramsci aqui no Brasil, o grande gramsciano, Fernando Henrique Cardoso. Então o Bolsonaro, ele é odiado pela classe política brasileira porque ele é verdadeiro, porque ele é honesto e porque ele não compactua com todas essas tramóias dos políticos brasileiros. E isso realmente me permite aqui dizer que a classe política brasileira ela está podre na sua quase totalidade, com a exceção de poucos parlamentares, como Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e mais alguns. Mas os demais parlamentares brasileiros aí no Congresso, no Senado, minha gente, não dá mais para acreditar nessa gente. O Brasil daqui para frente, ele vai ir de mal a pior enquanto que nós não derrubarmos a nossa classe política. A República, a República. A República Brasileira, ela defende apenas essas porcarias. Fomenta imundices, a inversão de valores, porque a República Brasileira ela foi feita para a esquerda. A República Brasileira é esquerdista, minha gente. Ela não defende valores, mas sim a destruição dos valores, a inversão de valores. O que a República Brasileira fomentou em termos de bons exemplos? Quais são os bons exemplos da República Brasileira? Não os temos. Não os temos. Temos bons exemplos do período republicano durante o regime militar. Ali sim, ali sim bons exemplos surgiram para a sociedade. E agora estamos aí no fundo do poço, onde o STF aceita ações contra um parlamentar honesto, enquanto que outros bandidos que roubaram bilhões e bilhões de reais andam soltos. Por que o STF não vai atrás de quem ele precisa ir? Por que o STF não move ações contra essas figuras aí da esquerda, do PT, do PSDB, dessa gente aí, dessa gente esquerdista, gramsciana? Por que não? Porque o STF, ele faz parte desta república esquerdista, compactua com esta inversão de valores que está afundando o nosso país. E é por isso que eu falo aqui agora para os seguidores do Bolsonaro. Eu falo o seguinte para vocês: apoiem a causa monarquista. Vamos restaurar a monarquia constitucional parlamentarista aqui no Brasil para que nós possamos ter um regime de governo decente. Porque esta nossa república ela é indecente. Ela persegue as pessoas honestas e deixa soltas as pessoas imundas, os políticos ladrões, os corruptos que desviam bilhões e bilhões do povo brasileiro. Como o Brasil pode se reerguer desse jeito? Com uma classe política dessas? Com uma república que não fiscaliza
os políticos e os parlamentares que deveria fiscalizar, mas sim aqueles que atrapalham as roubalheiras dos corruptos, porque é assim que a República Brasileira funciona. Ela pune aqueles poucos bons políticos que, que estão aí na cola dos bandidos. Né? É proibido ser honesto e decente na República Brasileira. E por isso que eu defendo uma monarquia constitucional parlamentarista, onde nós tenhamos um rei que é o chefe de Estado, que fiscaliza a classe política, independente de que partido os políticos são, porque o rei ele não tem partido e o rei ele está lá para tirar do cenário político aqueles parlamentares que não prestam, que não valem nada, que não trabalham para o povo. E isso nós precisamos hoje no nosso país, de um fiscal, porque a nossa república, ela não fiscaliza os políticos, só fiscaliza, né, fiscaliza entre aspas, na verdade, prejudica os políticos honestos. E não os bandidos e os vagabundos. E o Jair Bolsonaro hoje é o grande exemplo disso. De uma classe política corrupta que está querendo tirar o Jair Bolsonaro da jogada porque ele é um empecilho para todos esses bandidos. Se nós tivéssemos uma monarquia constitucional parlamentarista, o rei certamente já teria interferido nisso. A maior parte dos nossos políticos não estaria mais aí, já teria sido retirada. O rei ou o imperador já teria dissolvido esse parlamento e teria mandado essa gente embora para casa. Nós teríamos uma lei da ficha limpa que impediria os políticos corruptos de se candidatarem. O Brasil só vai dar certo o dia que nós tivermos uma lei da ficha limpa que impeça os políticos corruptos de se candidatarem. Daí eu pergunto para vocês: vocês acreditam que essa nossa classe política vai colocar em prática uma lei da ficha limpa para que 90% da nossa classe política não possa se candidatar? Claro que não. Isso seria um tiro no pé da própria classe política brasileira. E se nós queremos esta mudança, essa transformação, nós precisamos mudar o regime de governo. Nós precisamos de uma monarquia onde tenhamos um rei ou um imperador que seja o chefe de Estado, que fiscalize a classe política. Nós precisamos de uma nova Constituição, nós precisamos de leis eleitorais que realmente funcionem, que façam com que a classe política trabalhe para a população e não trabalhe no sentido de desviar dinheiro para ter contas gorduchas na Suíça e demais paraísos fiscais pelo mundo afora. Vocês querem continuar com esse Brasil aí? Com esse Brasil? Falo aqui especialmente para os adeptos do deputado federal Jair Bolsonaro. Mesmo que o Bolsonaro viesse a ser eleito presidente em 2018, com este Senado e este Congresso ele não conseguiria governar. Eles impeachmentariam o Jair Bolsonaro, porque ele não permitiria toda essa corrupção, esta ladroagem e esta bandidagem. Então vamos pensar o seguinte: o Jair Bolsonaro daria um excelente primeiro-ministro, com um parlamento honesto, onde apenas políticos limpos, com a ficha limpa, poderiam se candidatar. Mas para nós termos isso, precisamos derrubar a República, precisamos derrubar a nossa classe política, estabelecermos uma monarquia constitucional parlamentarista, onde apenas parlamentares honestos possam fazer parte do parlamento. Então sim, o Brasil vai dar certo, mas não antes. Antes, esqueçam, porque o Brasil vai continuar sendo este lixo, enquanto que nós continuarmos nas mãos desta classe política bandida, que persegue os poucos políticos honestos que trabalham para a sociedade. Valeu, gente. Forte abraço. Até a próxima.